Pessoal, sejam bem-vindos a mais um CROcast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. E hoje a gente está com duas autoridades aqui de saúde pública, meu professor e amigo Paulo Sávio, Dr. Igor Moraes também, que é gestor e especialista em saúde pública. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a odontologia no SUS e por que a gente estagnou. E aí eu já começo essa fala dizendo esse meu diagnóstico, né? Que pode estar certo, pode estar errado, a gente vai debater aqui agora. Final do governo Bolsonaro, 2022, a gente tinha quase R$1 bilhão ali investido em saúde bucal pelo governo federal, repasse do governo federal para os municípios. Agora, 2024, final de 2024, foram R$5 bilhões praticamente transferidos do governo federal para os municípios, para as políticas de saúde bucal. E isso não se refletiu em acesso. Quando a gente vai olhar os dados, a gente não vê que não teve nenhum dobro de acesso. Se a gente quintuplicou o recurso, se esperava que pelo menos triplicasse o acesso. E não aconteceu, isso não se refletiu, pelo contrário. A gente vê a população queixando que até uma chapa, vamos falar da prótese total, não consegue fazer pelo SUS, tem dificuldade de acesso pelo SUS. E aí, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está fracassando? Vamos começar esse debate com duas autoridades aqui, um gestor, um professor pesquisador também, que foi pró-reitor, foi gestor da Universidade Federal. E João, quer falar alguma coisa antes de começar as perguntas? Não, primeiro só a satisfação de estar dividindo essa mesa com o professor Paulo, doutor Igor Moraes aí, gestor, enfim, e tentar... A gente sabe que o tempo é um pouco curto, a gente fala de saúde pública, a gente sempre tentar passar um pouquinho, que a gente vai se empolgando, a gente nos bastidores ali estava conversando, eu digo, vamos guardar um pouquinho aqui da inquietude para a gente soltar no podcast, mas dizer da satisfação que eu estou aqui de estar presente e tentar, de fato, ver se a gente consegue chegar a alguns pontos chaves aqui para tentar elencar algumas situações que vem ocorrendo. Doutor Igor, você como gestor, o que é que você acha aí dessa afirmação inicial? Você, praticamente, secretário de saúde do Recife, secretário executivo, como é que está essa questão do acesso à saúde bucal? Então, primeiro eu agradecer aí o convite, né? É uma honra estar aqui junto com vocês, dividir com o professor também a oportunidade de estar aqui falando sobre odontologia e falando sobre o SUS. Eu sempre me entusiasmo muito para falar e defender o SUS, né? Começar discordando, não acho que a gente está estagnado não, e acho que a gente, como é um problema complexo, as soluções também não são simples, né? A gente precisa fazer essa avaliação de uma forma multilateral. E inicialmente, com relação à questão da aplicação dos recursos, como você falou, né, houve um investimento e isso não se refletiu a princípio, isso não se refletiu a uma ampliação de acesso. Mas, óbvio, a gente precisa fazer essa análise, como o SUS ele é estratificado, a gente precisa fazer essa análise de acordo com os territórios. Em Recife, por exemplo, a gente teve ampliação de acesso, né? E aí houve a opção e a estratégia de fazer não só uma ampliação da atenção básica, né, da atenção primária, mas também da saúde bucal, das equipes de saúde bucal, e fazer uma equiparação na quantidade de equipe de saúde bucal com a equipe de saúde da família. Então, observar que existem espaços, existem localidades onde esse acesso foi ampliado, de fato. E não só o acesso, que a gente tem a máxima na saúde pública, né? Primeiro o acesso, depois a qualidade. Mas não só o acesso, mas caminhando junto com o acesso, a qualidade também apresentada para a população. Professor. Então, segura a pedrada aí. Eu diria, viu, Eduardo, que eu acho que a questão não é estar estagnado, né? Mas é aquela questão de onde a gente olha o problema. E para mim é uma honra estar aqui com os dirigentes do CRO, com o Igor, né, que é gestor da cidade do Recife, que eu acho que tende a ser um caso de estudo que precisa ser monitorado a partir de agora, na medida que você, ao ampliar o número de equipes, isso possa se traduzir em acesso, né? Eu acho que se eu tivesse que fazer uma observação, eu faria sobre isso, né? Não parece que ampliar o número de equipes significa obrigatoriamente aumentar o acesso e melhoria da qualidade da saúde bucal. Nós estamos aí discutindo os dados do SB Brasil 2020 e ele traz algumas questões que talvez se tornem verdades inconvenientes e que vai nos obrigar a olhar para princípios, inclusive, que o SUS já traz no seu arcabouço legal. Um deles é a questão da equidade. Ora, se nós aceitamos que os determinantes sociais de saúde são os principais determinantes
da saúde dos indivíduos, e incluindo a saúde bucal, essa oferta de serviços a ser feita pelos novos profissionais, elas precisam ser oferecidas para aqueles que mais precisam. Isso traz uma consequência de que esses profissionais na ponta precisam operar um modelo que favoreça que as pessoas que mais precisam recebam esses cuidados. Do contrário, nós vamos nos deparar com os dados que está sendo mostrado, não é por mim, são dados oficiais produzidos pela Universidade Federal de Minas Gerais, comissionado pelo Ministério da Saúde, publicado como um documento oficial, que fala a não melhoria, né, significativa dos níveis da saúde bucal, principalmente entre as crianças de 5 anos, que eu considero o indicador que a mim preocupa mais, porque é o início da vida, né, o valor da vida. Então, eu espero que, junto com esses novos profissionais que estão colocados, porque para mim esse é o X da questão. Se você garante o profissional, que eu diria, o profissional que custa mais nessa cadeia, é necessário que ele tenha as ferramentas e os instrumentais necessários, que não significa material de insumo nem equipamentos tecnológicos, mas de processo de trabalho, que possa identificar e oferecer cuidado para aqueles que mais precisam, que é o princípio da equidade. Né? Então, assim, nós estamos, inclusive, do ponto de vista da universidade, com a parceria com a cidade do Recife, na implementação do programa COR, que é um programa global de equidade em saúde bucal, porque nós estamos muito convencidos que, se nós não conseguirmos chegar a essas pessoas que precisam mais, quando a gente passar a régua epidemiológica, a gente vai estar olhando e com essa sensação, que não é de estagnação, eu diria de reorientação. Então, deixa eu só botar um parênteses nessa questão que eu insisto da estagnação. A odontologia, lá atrás, quando começou o Brasil Sorridente, acho que 2003, com o Gilberto Pucca, a gente viu aquela explosão, crescimento. Até então, até 2025, a gente não tinha residência de bucomaxilofacial no SUS, era só especialização, veja. Sim. E ali se implementou um programa com financiamento federal, com bolsas de bucomaxilo. E hoje você tem uma formação de bucomaxilo no HR aqui em Pernambuco, nos hospitais de referência, que faz atendimento muito importante no SUS. E o que eu digo estagnou. A odontologia, ela tem a odontologia hospitalar, a gente não vê residência via SUS. A gente tem os CELS, que podia ser um campo gigante para formar especialistas para o SUS. Residência, patologias, tomate. Quer dizer, você tem uma avenida para construir pelo SUS, por isso que eu digo que estagnou. Evoluiu naquela época, ampliou seu acesso e não se transformou alguma coisa, a minha leitura, não se transformou alguma coisa para fazer evoluir. Se estagnou. E aí, no que se estagnou, ficou aquela briga de falta de dinheiro, joga mais dinheiro que resolve. E a gente tem 2 anos e meio de governo, joga mais dinheiro e a gente não está vendo o problema resolver. Mas aí você precisa ver, como eu falei inicialmente, é um problema complexo. E ele, por ser complexo, ele tem vários lados. A gente parte também de alguns problemas crônicos que começam a ser resolvidos de alguns anos para cá. Como, por exemplo, os baixos salários pagos aos profissionais. Como o professor muito bem colocou, é preciso dar ferramentas para esses profissionais. Né? E aí uma luta importante a se destacar do CRO de Pernambuco com relação à valorização profissional com o piso da categoria. Então, quando eu efetivamente pago um salário digno àquele profissional, eu garanto que aquele profissional fique 40 horas dentro da unidade e não fique dentro daquela lógica de eu finjo que eu te pago e você finge que está lá para trabalhar. Né? Porque existia muito uma política de compensação em alguns municípios de dizer assim, por eu pagar pouco, você vem menos vezes. Existe. Corrija o velho, existe. Isso, mas isso começa a ser corrigido com as ações judiciais, obrigando os municípios a cumprir o piso salarial. Isso faz com que o profissional ele seja melhor remunerado e ele fique mais tempo dentro das unidades. Pare de utilizar o serviço público como bico, na realidade. Exato, né? Isso garante que o profissional fique na unidade, isso gera acesso, porque ele vai estar todos os dias lá, isso gera qualidade, porque isso vai favorecer as políticas públicas de saúde para a valorização do profissional, como a educação continuada, como a formação desse profissional voltado para a qualificação do serviço. Concordo com você.
Tanto que essa é uma briga do CROPE. Em 2019, você era conselheiro nosso, e a gente pegou essa briga e levou até o STF, projeto do Congresso com o deputado Lucas Ramos. Mas isso não foi uma estratégia do gestor de saúde. Isso foi uma estratégia de um órgão de fiscalização, que é o Conselho Regional, que partiu para uma briga que nem era dele, era uma briga sindical, que ele entendeu que para aumentar o acesso, aumentar a qualidade, precisava valorizar o trabalhador, a briga pelo piso salarial. Quando eu falo estagnar, é isso. A gente tem um problema no SUS, que a odontologia dentro do Ministério da Saúde está no 5º ou 6º escalão hierárquico lá e não consegue fazer uma política transversal. Porque se eu tenho um gestor, por melhor que ele seja, coloca Paulo Sávio lá, por melhor que ele seja, se ele está lá no 5º escalão, 6º escalão, para ele fazer uma política transversal, ele vai ter que subir muitas cadeirinhas, voltar. Ele não consegue ter essa autonomia, assim como no Recife, assim como no estado de Pernambuco. A gente tem esse problema. O CRO, ano passado, e vem insistindo nisso, pedindo para que as prefeituras, o governo do estado, criem um organograma que tenha lá um gerente de saúde bucal, um superintendente de saúde bucal. Eu fiquei assustado porque no Pão de Areias tem posto de saúde, unidade de saúde que atende pacientes especiais. Está interditado tem 2 ou 3 anos, porque não tem condições de atendimento, e as crianças não estão sendo atendidas. Ou quando são atendidas é por conta e risco do cirurgião dentista que dá uma medicação sem ter uma sala de repouso, alguma coisa que resguarde a segurança do profissional. E, enfim, eu vejo essa crise na saúde porque eu olho pela da população. A população, ela continua queixando de estar sem acesso. E aí eu digo com segurança porque rodei como candidato a deputado e vi a população pedindo para arrancar dentro, porque não conseguia arrancar dentro de um posto. Eu não tinha referência. Pegar um gancho aqui, vocês estavam falando, eu acredito muito na questão do perfil, tanto do profissional que está na ponta, Sim. quanto na questão do gestor. Como você falou bem, eu vou interiorizar um pouco, sou sertanejo, que todo mundo sabe, então eu puxo um pouco a sardinha descendo. E a gente tem um papel que a gente conversou muito com os gestores. E impactou a gente chegar em alguns municípios em que o secretário de saúde era padeiro. E aqui, nada contra padeiro. Até porque se botar a gente para fazer um pão aqui, eu tenho certeza que não vai sair um pão bom. Morre todo mundo de fome. Mas o pãozinho que a gente vai fazer, que não vai ficar bom, vai ficar lá e vai comprar quem quer. A saúde já é descontada do bolso da população todo dia. Então a gente tem que ter pessoas capacitadas para dar nesse cargo. Eu queria escutar um pouco do professor Paulo a respeito disso. A gente está em 2025 e ainda tem essa cultura de colocar as pessoas que não têm entendimento nenhum para ocupar esses cargos de gestões. Veja, João, eu vou dar só um passo atrás, porque eu acho que Igor colocou uma coisa muito interessante e eu vou juntar o que Igor falou, o que Eduardo, e colocar minha opinião sobre isso. Veja, quando a gente parte da concepção de que não existem soluções simples para problemas complexos, a gente tem que admitir várias vertentes para resolver esse problema. O primeiro é a questão do poder, né? Então, assim, a política é a forma no qual o poder deve ser exercido, né? Então, assim, na medida que o CRO encampa determinadas pautas, você está colocando o poder desta autarquia em favor daqueles que ele representa. Esse é um ponto. Valorização profissional. O outro ponto do gestor é que ele precisa ter, não só colocar orçamento e financeiro, né? Porque quando a gente vai entrando na gestão pública, primeiro a gente vai diferenciando o que é orçamento e o que é financeiro. São duas coisas diferentes, né? O orçamento é um cartão de crédito, né? O financeiro é o dinheiro que chega para pagar o cartão de crédito, né? Para quem está nos escutando, não é verdade? É a primeira coisa que eu aprendi. Porque eu assumi uma pró-reitoria, se você tem um orçamento, menina, eu fiz tantos planos. E depois eu descobri que eu só tinha 20%. Eu fiz tantos planos. Você tem orçamento aqui do ano de 10 milhões. É uma coisa boa, não. No final você vai receber 1.800 e fica feliz. Fica feliz, isso. E aí esse é um ponto. Então precisa... Hoje, se você me perguntar, você quer... o que você quer hoje para a saúde bucal a nível nacional? A primeira coisa, eu acho que tem que melhorar o nível de gestão no Ministério da Saúde, porque com o orçamento que nós temos, nós não podemos ser uma coordenação. Temos que ser, no mínimo, um departamento, com 2 coordenações que lidam com a atenção primária e a atenção especializada. Ou 3, ou seja... atenção primária, atenção especializada e o apoio ao diagnóstico que envolvesse toda a parte hospitalar, regulação e etc. Porque, veja, você precisa ter poder. Poder para resolver, poder para dialogar. Autonomia é importante. Então você vê que, né, por conta dos pacientes, né, eu acho que nós precisamos... Veja, João, que coisa interessante. Os dados mostram, desde 2018, por exemplo, saiu da pauta no governo anterior a questão da avaliação dos serviços, né? E nós não nos demos conta desse problema até então agora, né? E eu sou surpreendido, por exemplo, que o céu de Sobral estava fechado. O primeiro céu do Brasil. É apenas um céu,
Tudo bem, é apenas um CEL, mas leva o nome de Sérgio Arouca, o pai do controle social, o cara que idealizou a reforma sanitária brasileira, um dos expoentes da chamada 8ª Conferência Nacional de Saúde, que eu não estava lá, eu não participei, tá? Eu conheço só de livro. Mas veja, é um equipamento simbólico, o primeiro CEL do Brasil aberto pelo presidente Lula, que inaugura a nossa política. Como é que esse CEL pôde fechar e ninguém se ocupar disso, chegar junto ao município e dizer por que fechou, quando fechou, a população daqui não precisa, né? Então veja, isso eu estou falando dos aspectos das autarquias, órgãos de classe, dos gestores. Agora eu vou falar para você um dado interessante da comunidade. Quando a gente pega o CEL hoje, tem um trabalho feito que 27% dos agendamentos as pessoas não comparecem. A gente precisa entender melhor isso, né? Por que elas não comparecem? Se é problemas relativos a transporte, por exemplo, já que isso foi associado aos beneficiários do Bolsa Família. Então, veja, quem recebe Bolsa Família, que teoricamente são os mais pobres, eles faltam mais a consulta com o especialista que eles passaram a vida inteira esperando. Né? Então, como é que a gente pode viabilizar esses aspectos? Né? Então, veja, eu falei agora dos usuários e também dos profissionais. Como a gente convence os nossos colegas a absorver essa pauta como uma pauta de importância para eles também. Porque, veja, na medida que eu contrato, imagine em Recife, que você falou em 200 profissionais. Se daqui a 4 anos os resultados continuarem o mesmo, é possível que na próxima gestão a gente não contrate 20. Porque nós também não estamos nos mostrando efetivos. Então, a gente tem que agir de diversas formas. Então, por exemplo, quando vocês, enquanto CRO, apoiam a pauta da fluoretação das águas, apoiam a pauta da equidade, favorecendo que a gente chegue nos locais que mais precisam, que a prefeitura incorpora esse nível de discurso, aí sim, nós estamos atacando vários aspectos desse problema, para ter uma solução melhor. Do contrário, a gente está tentando fazer a coisa da bala de prata, ou seja, eu vou agora contratar 200 profissionais. 200, o Brasil contratou 30 mil. Né? Isso está no mundo inteiro, tem artigos mostrando isso, o esforço brasileiro. Então, assim, recebi um artigo para revisar do mais importante jornal científico da nossa área, não da área de saúde coletiva, da área da odontologia, o Journal Dental Research. Aí diz lá no parágrafo, o Brasil fez um esforço enorme contratando 32 mil times de atenção primária. Mas isso não representou melhoria nas condições de saúde, em especial da população de 5 anos. Então, para quem está olhando de fora, diz assim, o que é que as pessoas estão fazendo? Né? Será que era melhor ter contratado 15 mil ao invés de 30 mil e ter dado condições ideais? Então, isso está no centro do debate. E é um debate que é recurso. Recurso é curto. Sim. Eu vou dizer 32 mil equipes custou quanto? E aí a cabeça do gestor, que eu quero fazer, eu digo, 32 custou quanto? E se eu pegasse esse dinheiro, ao invés de eu gastar em equipe de saúde, eu passasse direto para o usuário e dissesse, contrate aí seu plano de saúde ou outra forma que você quiser. Porque a transferência direta do Bolsa Família a lógica é essa. É dar autonomia para a pessoa, com aquele dinheiro que ele tem, para ele fazer a feira dele, ele comprar o livro dele, ou ele querer fazer alguma coisa com aquele recurso, ou pagar o aluguel que ele precisa. Porque eu faço a conta aí, eu vejo o debate como é ousado e pode falar de um desmonte do SUS, que é de longe, que a gente não quer isso, tá? Mas é um debate que a gente tem que fazer pelo prisma econômico também, porque saúde precisa de muito recurso. Sim. Se eu pegar esse recurso todo e digo, vamos distribuir aqui para os usuários de maneira igual e cada um tem o seu Obamacare, como é nos Estados Unidos. O card de score para utilizar. Enfim. E aí é repensar. Veja, se não está funcionando, deixa eu tem só que repensar dizer, o sistema. Ou mesmo em sistemas universais, só para Igor poder complementar, mesmo em sistemas universais, como é o caso do Reino Unido, que garante a saúde bucal só até os 18 anos. A gente pode ter sistemas universais que para a saúde bucal sejam seletivos também. Entendeu? Então, assim, a gente não quer isso. A gente quer fortalecer o sistema universal com tudo para todos. Mas isso requer uma série de ações que a gente precisa estar atento. Porque não existe, ao meu ver, não existe... Deixa eu botar na conta. Isso requer gestão fortalecida. Exatamente. E a gente tem que ver estratégias que são importantes para que a gente
possa, de fato, atacar esses problemas. Como o professor colocou aí, por exemplo, a questão do absenteísmo, né, que é a falta do usuário para aquela consulta que ele estava esperando há tanto tempo. E aí o Ministério da Saúde lança, aqui tem especialistas, né, e que é uma lógica de você montar combos de oferta de cuidado integrado. Você, ao invés de você, por exemplo, vai para o cardiologista, espera a fila do cardiologista, depois espera a fila do ecocardiograma, depois a fila do eletro, do Holter, enfim. São várias filas. Daqui que você volte para o cardiologista novamente, né? Então ele monta esse combo e você tem que executar todo esse combo e aí de diversas especialidades, incluindo a área de câncer também. Você tem que executar tudo isso entre a primeira consulta e a última em 60 dias. E aqui em Recife a gente está fazendo em 28 dias e a gente está fazendo também em odontologia. Então, por exemplo, o paciente que vai encaminhado da atenção primária para o buco, ele já sai com a consulta do especialista e sai também com os exames laboratoriais, a radiografia panorâmica, porque o buco vai solicitar isso, né? E a consulta de retorno pro profissional. Já sai com tudo isso agendado em 28 dias. Então, veja, você sair da caixinha, né? É pensar fora da caixa para você otimizar todos esses exames e a consulta em tempo hábil para o usuário não ficar em 50 filas diferentes, esperando para poder resolver o problema dele. Então, você lança essas estratégias, otimiza o serviço, economiza financeiramente, porque o profissional está lá de toda forma. Se o paciente falta, é um custo, né? Então, você economiza e você garante a efetividade. Você garante que, de fato, o paciente seja atendido e, enfim, a economicidade também das ações. Doutor João? Eu queria focar só na questão a gente avançou muito, inclusive tornou-se lei somente agora, né? Antes era um programa e a efetividade da lei veio agora. Mas a questão do paciente em si, reconhecer a questão como um direito e não como um luxo da odontologia. A gente às vezes vê muitos municípios aí que fecharam ou depenaram a saúde bucal e a gente vê aquela pacificação da população em aceitar que o serviço seja fechado e não ter aquele grito. E às vezes a gente pergunta se de fato o profissional que está na ponta tem parte importante desse processo de aceitar aquilo ali, deixar aquilo descambar ou não, se ele está se envolvendo nessa questão da importância e do direito da odontologia. Deixa eu defender um pouquinho aí o profissional que está na ponta. Ele muitas vezes é um profissional contratado, precarizado, que se disser um AI fora da linha do gestor, ele é demitido e perde aquele vínculo dele, e isso é muito ruim. A gente veio de município hoje, semana passada a gente estava em outro município também, de 23 equipes de saúde bucal, tinham 9 funcionando. E recebendo recurso federal. E 9 funcionando, e com a previsão de só 3 ficar funcionando, porque não estão listando nem luva. A gente veio de outro município aqui também do lado do Recife, que está na mesma situação. E a gente fica assustado, por quê? Jogar a responsabilidade de um pobre do profissional que está na ponta, ele não dá conta de resolver isso. É uma disputa política de gestão, de dizer, a odontologia está onde aí? A gente vai contratar o serviço, investindo em gestão em departamento de saúde bucal, para melhorar, estruturar, fazer feito o Recife está fazendo, de criar combos e prazos de entrega, ou qual a solução a gente vai ter que inventar. É por isso que eu falo da estagnação do serviço. Eu dei o exemplo das residências, que é um exemplo muito específico, porque se forma um profissional qualificado... A gente teve um dado que eu acho que foi relacionado aos céus. Eu acho que com o recurso que a gente pegou, o montante que quase quadruplicou, né, que a gente fez aquele levantamento, parece que no Nordeste só aumentou em um número de céus. Foi Pernambuco. Foi? Pernambuco quadruplicou o recurso de saúde bucal. Pegou o apanhado dos céus. E aumentou um céu no estado de Pernambuco, nesse período. É assustador. Enquanto não tiver acadêmico e gestão pensando em novas soluções para a gente segurar a bandeira do Brasil sorridente, a gente vai tomar porrada de todo lado. Porque você imagina que o auditor do TCU olhar e dizer, rapaz, os caras botaram 5 vezes mais recurso e aumentou só em 8% o acesso. Peraí, meu amigo, tem uma coisa errada. Esse dinheiro tá indo para onde? Pois veja aí que já tá vindo mais um céu, porque no Hospital da Criança a gente vai ter um céu. Quando é que inaugura? Ele está previsto para o início do próximo ano. Eita, então, coisa boa. O Hospital da Criança tem aí mais um céu, vai estar voltado para a odontopediatria, vai estar voltado para paciente com necessidade especial, vão ser 7 consultórios, né? Então a gente vem investindo nisso. Eu acho, Eduardo, que é importante a gente observar, como você colocou aí. Eu só peço que desculpe a ansiedade, é porque eu sou ansioso para encontrar solução. Não, mas e essa sua preocupação ela é legítima, né? O CRO vem fazendo essa defesa da odontologia, né? E a gente vem vendo com bons olhos essa defesa, não só das condições
do local de trabalho, que aí geram as interdições, né? Mas as condições para o profissional, de fato, exercer a odontologia ali. Inclusive, deixa eu falar até esse negócio da interdição ética, para quem não entende. Tem uma regra, não é da cabeça do fiscal que tem interdição ética. Na época, lá atrás, foi construído um score de fiscalização, se não, a unidade, tanto privada ou pública, tanto faz, não atingir 33%, mínimo ali, ela é interditada porque ela oferece risco à saúde do paciente e do profissional. É um instrumento muito bom. Pernambuco tem esse instrumento desde 2015. Não, desde 2015 ou 2005? Desde 2005. 2005. Desde 2005 foi amadurecendo esse instrumento e a gente levou isso para o Ministério da Saúde, para junto lá com o Edson Ilano, uma reunião com o CFO, para dizer, porque a gente faz uma nota técnica, CFO, Ministério da Saúde, os dois assinando, para estabelecer como é que seria essa interdição cautelar, essa interdição ética, porque ajuda tanto o gestor municipal para apontar para o prefeito, dizer, prefeito, ó, aqui não tem como sancionar não, porque tem nota do Ministério da Saúde dizendo que não pode, quanto para o CFO, porque vai ter uma legitimidade maior de fazer o processo de fiscalização e oferecer o serviço de qualidade. Porque tem um quadro lá no CRO que é fiscalizar transforma. Eu lembro de Salgueiro. Acho que tu era o fiscal na época, não era? Uhum. Salgueiro tava terra arrasada. E aí o Faz tempo isso. Faz tempo, faz muito tempo. Ele era fiscal, ele tinha cabelo ainda. Isso é bullying, né? Isso é bom, não tem que ter bullying. Isso é bullying. É amigo, a gente pode tratar assim. E aí, Igor vai lá e fiscaliza. Acho que ele interditou os 7 postos, eu não lembro. Eu sei que o prefeito ligou pra Igor, ligou para o presidente do CRO. Quem é esse rapaz que tá aqui fechando tudo? E aí, no final das contas, o município reformou tudo. Os postos de saúde perfeitos, lindos. E hoje, Salgueiro, ele é um exemplo de saúde bucal. Ele consegue fazer coroa de porcelana pelo SUS. Tem um gestor ótimo lá, um coordenador de saúde bucal na época. Era Leandro Parente, foi seu aluno, um amigo meu também. E eu fiquei impressionado quando ele mostrou. Aqui a gente tem PNE, aqui a gente faz coroa de porcelana pelo SUS. Aí eu olhei e disse, consegue? Ele disse, consegue. Tem financiamento, tem dinheiro para isso. Tá vendo o SUS que dá certo? O SUS que dá certo. Deixa eu fazer uma provocação, fazer uma pergunta fácil aqui para o professor Paulo. Pergunta fácil. A gente vinha discutindo aqui, professor Paulo, e aí como é que a gente amplia esse acesso no SUS? Veja, João, eu acho que... Eu não quero ser uma pessoa de uma nota só, mas eu acho que a primeira questão e também não é colocar a culpa em quem está na ponta, Sim. Tá? Muito embora eu entenda que eles são agentes primordiais de transformação. É o contato direto com o paciente. É o contato direto com o paciente. É assim, ser parceiro, no sentido de fazer ele compreender desde o encontro dele com a boca, né? Essa boca que, teoricamente, a gente enfatiza muito a questão da boca para mastigar, mas a gente tem a boca também para gritar. Né? Para gritar, para reivindicar direitos, né? E também tem para outras coisas que eu não vou falar aqui porque eu não sei que horas isso vai ser exibido. Mas assim, desde o encontro com a boca e até assumir a saúde bucal como direito, nós precisamos contar com os nossos colegas que estão na ponta, que dialogam com a população para pactuar, viabilizar esse acesso. Veja, não é de hoje. Nós sabemos que, do ponto de vista teórico, se Dr. Igor, que vai abrir 200 novas possibilidades de tratamento, guardada a história natural desse processo, ele vai tratar as pessoas que menos precisam. Tá? Isso chama-se Lei do Cuidado Inverso de Saúde, que foi demonstrada por um médico cardiologista inglês em 1970, John Hart. A gente já comprovou ela em vários setores, inclusive na saúde bucal, no Brasil, aqui em Recife, em Campina Grande, em Condado, na Pedra. Então, se você abre possibilidades de tratamento, você vai tratar quem menos precisa. Deixa eu só fazer um parênteses, não querendo interromper, mas eu digo isso porque eu sou dentista do SUS, atuo em Paulista hoje, e eu sei a dificuldade que é para ter o acesso. E eu pego paciente que às vezes chega e está precisando de uma profilaxia, enquanto outros, tantos, com a boca totalmente lá, com aquela questão da cara. Então, o que você está falando, de fato, reflete no dia do que a gente vê. E aí vai rebater em outra categoria que é muito importante para a nossa, que são os técnicos de saúde bucal e os auxiliares de consultório dentário e os agentes comunitários de saúde, que podem levar a saúde bucal sob a nossa supervisão para várias camadas da população, sem necessariamente sermos diretamente o cirurgião dentista. Então, colocar esse grupo, né, e trazer esse debate para a discussão. Porque quando Eduardo fala da interdição ética, da interdição sanitária promovida pela vigilância sanitária,
que eu acho extremamente importante, eu não acho que só fiscalizar melhora, eu acho que avaliar também melhora. Né? Eu acho que toda vez que a gente avalia, quem faz autoavaliação, faz planejamento, isso é muito importante. E isso precisa chegar na ponta. Se a gente não avaliar agora, nossos colegas também precisam incorporar esses valores, entendeu? Você como dentista do SUS, eu como professor. Porque assim, veja, eu digo para os meus alunos, é muito importante que vocês sejam bons clínicos. Eu não quero que vocês sejam todos sanitaristas, porque o sistema não precisa de tantos sanitaristas assim. Vocês precisam ser bons clínicos, mas clínicos conscientes desse ambiente onde o paciente de vocês está inserido. Porque, do contrário, você vai diminuir o acesso. Porque deixado em condição natural, você vai reduzir acesso. Entendeu? Isso a gente não pode... Deixa eu resumir. E aí só não é só a abertura da unidade, né? Tem todo um trabalho que se precisa ser feito de territorialização. Deixa eu tentar resumir um pouquinho. Inclusive Paulo falou um pouco Isso. sobre promoção de saúde. Sim. Que, pelo que eu entendi, botar os 200 clínicos lá não vai resolver a vida, pelo contrário. Pode reduzir. Pode reduzir. O que a gente precisa é trabalhar muito em promoção de saúde. É capacitar a CS para falar de saúde bucal, é colocar o TSB para fazer o processo dentro das escolas, Creche. é falar sobre floretação, que Pernambuco acho que só tem uma ETA que É o a gente trabalho tem da educação que a gente tem que popular, acompanhar né? de fato. Trazer os professores das escolas, os cuidadores de creche, Isso. entendeu? Para treiná-los. Colocar as equipes As mães, dentro as mães. do PSE, né? Do Programa de Naturalmente, Saúde na aquilo escola. que um xará seu dizia, a máquina naturalmente está acostumada a girar para um lado. Para, de fato, fazer ela girar para o lado que funciona, o esforço é tremendo. Sabe qual é o xará, né? Qual é? Eduardo Campos. Olha, mais uma coisa. Eu dei uma pesquisada aqui na internet e aí eu vi que o nosso coordenador nacional, Edson Lucena, foi até Sobral no início desse mês. Sim. E anunciou já a reabertura do CEL de Sim. Sobral para o segundo semestre agora. Isso. E aí eu queria só ressaltar a importância de Edson como o primeiro coordenador nacional de saúde bucal daqui do Nordeste. É importante o profissional da Paraíba. Não, olha, Edson tá no conceito lá em cima com a gente. Porque além de ser o primeiro do Nordeste, em todo o bairro nosso, ele é extremamente capacitado. Uma capacidade de diálogo absurda. Assim que ele tomou posse, ele já procurou o Conselho Federal de Odontologia para reunir, já procurou a Federação Nacional dos Odontologistas, a FIO, a ANATO, que é a Associação Nacional de Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal. Enfim, estava no Congresso da ABENA agora, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico. É uma pessoa que não se furta ao diálogo. Ele está, literalmente, abrindo as portas para dizer, o Ministério da Saúde está aqui, quer ajudar vocês e quer ser ajudado também para promover a saúde bucal e mudar um pouquinho essa estagnação. Eu tenho muita esperança nele. Não, e veja, só ratificando o que vocês Se estão você está dizendo. vendo isso, né, um abraço para você. Viu? Ratificando o que vocês estão dizendo, e aí vem a coisa da gestão forte, né? Quando ele tomou conhecimento do fechamento do CEL de Sobral, ele não ligou para o coordenador de saúde bucal do estado do Ceará para que ele fosse lá. Ele ligou para o coordenador do estado do Ceará e disse, nós vamos juntos lá. Eu quero ir lá com você. Mostrou presente, né? Eu quero falar com o prefeito, porque esse equipamento é importante não só para Sobral, mas para o Brasil. Isso. Ele é importante, Ele é uma marca é histórica. simbólico. É um símbolo. Então, assim, eu acho que esse é uma das vertentes. Agora, insisto, a gente tem vários pontos. Vou problematizar aqui, já que a gente está Gosto de tendo a problematizar. oportunidade de estar com o secretário executivo. E queria também mandar um abraço para a nossa colega Luciana, que sempre Que é colega também. que eu preciso, ela sempre atende. Veja, vamos refletir um pouco. Eduardo falou sobre a residência, né? Veja, os dados mostram que 63%, veja, 6 em cada 10 Sim. de pacientes com câncer de boca chega aos centros de tratamento de câncer de boca em estadiamento avançado. Esse é o dado. Isso. Esse é o Perfeito. dado, né? Perfeito. E uma parte deles passou por outros profissionais na atenção primária ou secundária e não tiveram suas lesões detectadas. Veja, nós temos nas universidades, independente se é a minha, que é pública, mas nas outras universidades, nós temos laboratórios de patologia que fazem diagnóstico mais sofisticado ou menos sofisticado, mas que há leitura e laudo de lâminas. Nós precisamos criar um corredor de apoio a diagnóstico que favoreça isso. Muito. Que integre esses laboratórios à rede SUS.
Não é? E isso é um imperativo. Eu tenho defendido isso como você diz, você falou de várias qualidades do Edson, mas eu vou, nesses tempos difíceis que a gente vive, eu vou ressaltar a que eu acho uma das mais importantes, que é a delicadeza. Né? Além de todas essas que você falou, da capacidade de diálogo, preparo técnico, Articulação. os serviços prestados ao SUS, articulação, a delicadeza com que o Edson lida com as questões de todas essas esferas. E eu tenho colocado, a gente não pode prescindir, porque, veja, a patologia nossa brasileira está nas universidades. Não é? Os nossos laboratórios centrais, ao longo do tempo, talvez eu esteja desinformado, mas não sei dizer em que estados eles assumem isso. Mas nós precisamos criar um corredor para usar esses serviços. Né? Então, aproveita aqui o nosso secretário executivo para deixar essa mensagem que a gente precisa ou atrelar o céu, a gente estava discutindo mas isso a gente tem... semana passada. Né? Eu estou aqui na ponta da língua para falar. Vai, deixa eu falar. Não, Porque, vamos veja, lá, eu quero falar aqui de 200 profissionais. 200 profissionais o estado vão fazer de biópsia, Pernambuco- vão mandar para onde? Pra onde? Quem Isso vai vai. ler? Exato, Quem vai exato, dar o exato. O diagnóstico? estado de Pernambuco não tem um laboratório de patologia oral. Vai mandar para onde? Para federal. É a Universidade Federal. E Se só. você E se o professor tiver de folga, tem de um férias, licença conhecimento, prêmio, exato. acabou-se. Pois é, mas qual é a base desse contrato? Não, então, não tem regulação, Não tem professor. Não tem regulação. regulação. A base do conhecimento e Olha, da amizade. eu vou falar, Isso, eu vou Você falar lembra do aqui caso- pela realidade Peraí, do o município. caso, Igor, aquele caso que eu peguei de Araripina, você lembra desse caso? Eu lembro, Uma sim. paciente com tumor de face enorme, ela veio de Araripina Veio e voltou. para o Recife. Eu não lembro se foi MIP, se foi o UOC, se foi HRP, onde é que ela foi, que ela não conseguiu vaga. E aí alguém que conhecia ela, Eduardo, eu presidente do CRO, ajuda, vê se tu consegue uma vaga para ela. Eu parei e falei, minha gente, é falência. Qualquer hospital que essa mulher parasse, ela tem que ser internada e operada. Isso. A face dela tem um tumor aqui do lado. O Que ela diagnóstico estava na cara, né? Não, ninguém que faz diagnóstico. Qualquer pessoa olhar dizendo, essa mulher tem que parar no hospital e ser internada e operada. Olha, eu lembro que E ela voltou para Araripina. Eu mostrei esse caso para Igor. Igor, vê se tu ajuda. E a gente foi. E quem terminou ajudando foi Belmiro, que conseguiu operar com o Emanuel Dias pelo OC. Manda para cá, porque tinha ido no HC, tinha ido no... E aí fizeram a cirurgia lá pelo OC e resolveram a vida da paciente. Mas ela definiu, foram 2 ou 3 vezes batendo e sem vaga. Até alguém usar da amizade. E a paciente não era um tumor maligno, era benigno, está bem, está saudável ela hoje. Está com a deformação facial, porque não tem uma prótese bucomaxilofacial com regulação pelo Pela questão do Estado. avanço do professor Paulo estava falando. E aí a gente vê a E crise são no coisas- SUS como um todo. São pontos diferentes que aí a gente vai pelo o nível de complexidade e as responsabilidades de acordo com a cada esfera de gestão. Né? E com relação ao município, fica a responsabilidade do diagnóstico. Recife já tem um convênio com a UFPE, com o CEL da UFPE. Né? Recife utiliza o equipamento da UFPE enquanto equipamento do território mesmo, não só naquele distrito, mas no município como um todo. E existe, de fato, uma regulação aonde Recife manda os pacientes e utiliza dos bons préstimos da UFPE. Eu sou aluno da UFPE, sou egresso de lá, né, e falo com orgulho da universidade. Né, e, obviamente, é um excelente serviço que a federal patologia é de da excelência, a UFPE patologia de lá é- presta, né, mas eu lembro que há uns 2 anos ou 3 anos houve um evento nacional simultâneo em várias capitais falando sobre a rede de câncer bucal, de câncer de boca. E houve um diagnóstico que em Pernambuco não existia uma rede de tratamento. Né? E aí é importante a gente provocar, de fato, que essa rede ela seja desenhada para que se tenha um fluxo do usuário, para que não aconteça o que aconteceu com essa usuária, de sair de Araripina, vir para cá, correndo o risco de não ser atendida. Então, o diagnóstico, os municípios conseguem, de acordo com as suas realidades, mas é importante também ter bem desenhado estruturalmente qual é o local de tratamento desses usuários. O professor Paulo fala do câncer de boca. No ranqueamento de câncer, é o 5º, é o 6º mais comum. Depende do sexo, né? Depende do sexo do paciente. Ele varia, né? Entre os homens é o terceiro. É o 3º? É o terceiro, entre os homens. Eu não tinha dimensão desse tamanho. O dado que eu tenho é que a cada 40 minutos uma pessoa morre de câncer de boca no Brasil. E como sempre, os mais pobres, né? Os mais pobres. E aí é quando eu chamo a atenção, né? Então você vai ter 200 profissionais novos na atenção primária, né?
e eles vão fazer diagnóstico, eles vão fazer biópsia. Se ele não tiver para mandar, eu sei que o Recife tem um fluxo dele, mas e o estado de Pernambuco? Isso. E aí eu queria fazer uma provocação. Até porque o Recife agora. Não pode resolver o problema do estado. Né? Aí eu vou fazer uma provocação agora ao CRO e ao Igor, que é a utilização de ferramentas digitais, como teleconsulta para o diagnóstico, para a segunda opinião, né, em áreas remotas, áreas rurais, como é que vocês... Porque isso faz parte... Da regulação. Eduardo, quando você fala da estagnação, há áreas que nós teremos dificuldade de chegar. Com certeza. Temos SUS nacional. Acabei de chegar de Manaus. Então, assim, você pensar numa capital do Brasil, de um dos maiores estados, né? Eu fui ver o tamanho de Manaus, eu fiquei... O tamanho geográfico comparado com Recife, eu digo, ainda bem que ela só ocupa urbanamente esse pedaço, né? Se for, acabou a Amazônia. Mas é um município enorme, né? Então, assim, como pensar o SUS para aquela região do Brasil se não for através de ferramentas de teleinterconsulta e etc. E nós também precisamos pensar isso para as áreas remotas, áreas rurais. Não é o caso do estado feito Amazônia, mas nós temos essa dificuldade. Tem um projeto até do governo federal que é justamente isso. Acho que até a Ana Estela Dete está desenvolvendo a questão da teleconsulta da parte de estomatologia, né? Não sei a que nível de avanço está, mas é refletido. Rapaz, esse debate da teleconsulta é muito interessante, porque é uma coisa que vai avançar. Sim. Se não for pensado pelo SUS, vai ser pensado pelo mercado. Sim. Porque o mercado, ele tem, os planos de saúde, as empresas, quando eles olham a possibilidade, e hoje já existe na odontologia, mesmo sendo infração ética, empresas oferecendo teleconsulta mesmo, nem teleinterconsulta, teleconsulta de ortodontia, onde o paciente vai ter a primeira consulta pela primeira vez online, e uma coisa horrível, ele mostra a boca lá com o celular, aquela situação toda, e o dentista que está do outro lado vai lá, vê mais ou menos o que o paciente tem, já solicita os exames, ele vê os exames e já diz qual o tratamento que precisa, que com o exame você tem exame de escaneamento, exame de radiografia, e já indica o profissional. Vai para esse profissional que ele vai fazer esse tratamento. Olha, mas a pessoa sem sair de casa, ela já está com a consulta marcada para fazer ortodontia. Aqui em Recife a gente tem... Igor, só para você considerar propaganda. Na fala, na sua fala o que eu vou dizer. É por favor, veja, se você começar a dizer para uma máquina os resultados em pontos que ela faz em termos de ressonância e de radiografia panorâmica digitais, tá? Daqui a muito pouco tempo, eu diria, ela vai dizer o diagnóstico que precisa ser feito, né? Com as tecnologias de machine learning. Mas já acontece. Marco Frazão, que é conselheiro nosso, ele já mostrou uma pressão muito boa da lei. De vez em quando ela delira, mas ela já acontece isso. Mas eu tô dizendo também, de vez em quando tá tem mais de eu. Isso está evoluindo, né? Apesar de ter alguns problemas na área de saúde. Mas, assim, não dá para a gente pensar o fim dessa estagnação sem passar por esse caminho sem envolver também, né? Também. E aí, assim, como nós estamos preparados, né? Veja, eu não vou dizer o município, mas ontem eu estava lendo o trabalho de um aluno e ele entrevistava profissionais e 10% dos entrevistados não sabia a idade do grupo que ele tinha atendido. Eita. E eu achei isso, que coisa esquisita, né? Eu digo, esse aqui é o dado dos profissionais, porque é estranho, né? Você não saber a idade do grupo que você está atendendo, né? Se referir a atendimento em grupo. E deixei lá a reflexão. E aí, assim, como pensar esse processo de ruptura da estagnação que você se refere, sem ser com essas ferramentas digitais? O Ministério da Saúde, ele vem avançando com essa área da saúde digital, né? Aqui em Recife começou logo durante a pandemia, houve uma decisão de fazer a vacinação de todo mundo. E a organização dessa vacinação através de um aplicativo, né, que era o Conecta Recife, e tudo ela parte desse aplicativo agora. Então, a gente tem a população cadastrada, a gente sabe informações com relação a onde os usuários estão e as necessidades desses usuários, e isso facilita com que a gente tenha, primeiro, o diálogo com essa população, né? Então, por exemplo, o usuário ele é agendado, a consulta dele, ele recebe uma mensagem no WhatsApp. Sua consulta vai ser amanhã. A sua consulta, na verdade, ele recebe até 3 mensagens antes da consulta efetivamente dele. Depois ele recebe uma outra mensagem para avaliar o serviço, né? E com relação ao telediagnóstico e à teleconsulta, a gente vem avançando nisso também. Não só nas áreas
nas diversas áreas da saúde, mas na odontologia também. Agora, nesse momento, os profissionais do CELS estão sendo capacitados para como fazer justamente essa teleinterconsulta. A teleconsulta, de fato, ainda é proibida pelo CFO, né? Mas a teleinterconsulta ela é permitida, e aí, como esse profissional especializado vai dar o apoio ao profissional da atenção primária que está lá com o paciente, que está com uma dúvida, se encaminha ou se não encaminha, ou se ele já pode resolver lá na atenção primária mesmo. Então, nós estamos capacitando os profissionais de diversas especialidades da odontologia para que eles possam colocar em prática essas teleinterconsultas. Isso é uma forma de diminuir os encaminhamentos desnecessários. Diminuir fila, né? também, né? Diminuir fila. Também de facilitar acesso. A gente já discute também a possibilidade de ofertar a teleconsulta, não na odontologia, mas em outras áreas, direto à população. Então, a gente ter a unidade aberta para que se tenha lá a possibilidade de fazer a teleconsulta diretamente lá para a população em diversas especialidades, né? Porque a gente hoje também tem escassez de profissionais especialistas em determinadas áreas. Isso é uma forma também de ampliar acesso. Só fazendo o Igor falou com relação à população direta, porque nesse projeto que tem é profissional com profissional. O profissional que está na ponta lá, ele está com lá uma lesão suspeita, então ele fotografa, filma e manda para outro profissional, no caso especialista em patologia ou João, estomatologia, que esse de fato vai fazer Deixa eu avançar ainda mais no debate, que aí vai dar um nó e vai ter muita gente criticando e elogiando. Você já imaginou qual é o profissional que é mais perto da população? A gente sabe que é o ACS. Eita, que torcida boa. Coloca o ACS com um tablet na mão, um tablet com uma câmera boa, e coloca um abridor de boca na mão dele. Diz, tu vai visitar essa população aqui, eu preciso que você faça a foto intraoral, que é esse protocolo daqui do paciente. E você tem uma central de regulação do outro lado, que tem um dentista online, que vai começar a ver, nesse bairro, nessa localidade, essa criança ou essa família aqui tem que marcar a consulta dele, porque pela foto que esse ACS fez, eu tô vendo que ele precisa. Uhum. Você imaginou a capacidade que você vai ter de levar a saúde bucal para quem mais precisa? Você vai priorizar os casos, né? Esse cara vai dizer, opa, tem Dona Maria, que tem que fazer a profilaxia dela, a raspagem dela, que tá no consultório de 3 meses se cuidando. Mas tem o Joãozinho aqui, que tá com cara rampante de 4 anos de idade e ninguém vê, nunca foi no consultório, ninguém nunca olhou pra ele no colégio. Só que aí vai ser um debate gigante para Você enfrentar. lembra do que o professor Paulo estava falando? Dos agentes importantes nessa comunicação, o auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal e o agente comunitário de saúde? Existe o mundo ideal e o mundo real, né? Trazer os Na atores para verdade, perto. A gente sabe que às vezes a a odontologia problemática é feita da por uma ponta... pessoa só, né? Exato. São A vários problemática da atores. ponta, às vezes, de quem dá esse acesso, às vezes, a quem não está precisando por conta de N fatores, é um... Até porque, João, fica muito caro para um profissional que é cirurgião. Veja, o nosso título é de cirurgião. O cirurgião, ele corta, ele faz diagnóstico, ele prescreve, ele aplica terapêutica. Então, assim, colocar esse profissional para fazer procedimentos elementares eleva muito o custo desse procedimento elementar. E quem perde é a população. Uhum. Agora, nós temos que, na ponta, também fazer essa gestão. Né? A gestão de quem chega para mim. Porque se eu sou o profissional que entrego o que há de mais valioso para o indivíduo, do ponto de vista da saúde dele, eu preciso gerenciar que é para quem chega para mim. Isso requer também que eu pense, né? Por isso que quando falei das vertentes, a questão do treinamento, porque isso não está posto. E eu falo muito de perfil também, professor. Isso, claro, tem um perfil, mas a gente aprende, né? A gente aprende a fazer restaurações, fazer escultura em porcelana e aprende a lidar com a população também, né? Aprendendo suas falas, compreendendo. Viu como ele inverteu o mesmo perfil? Né? Ele é outro, meu amigo. Mas é importante também a gente trazer a responsabilidade da academia nessa formação, Sim, né? claro. Para que a gente não forme profissionais que só pensem, por exemplo, em HOF. Só pensem em HOF, Sim, e pensar em saúde pública claro. também. E aí eu falo, é a pauta do mercado, pessoal. Assim, o trabalhador, qualquer que seja ele, quando ele se forma, ele quer ser bem remunerado. E quando ele olha para o mercado, ele fala, rapaz, eu vou entrar no concurso que está me pagando aqui R$ 1.400, all-in aqui do lado do salário base, ou eu vou partir para fazer uma ROF, que com Botox eu faço R$ 1.400. Ele, óbvio, ele pode ser apaixonado pelo SUS. E você sabe que tem muita gente boa que estava no SUS que saiu porque ele disse, eu não tenho perspectiva de futuro para mim aqui. E aí a gente vai para aquela pauta de valorização do trabalhador. Sim. Tanto do auxiliar de saúde bucal, do técnico de saúde bucal, quanto do cirurgião dentista. É preciso que tenha um piso salarial, que seja respeitado, uma carreira para que esse profissional se aproprie do sistema
estude, adote e se aperfeiçoe no perfil SUS para abraçar, porque fora disso a gente vai continuar estagnado. Ou então, o estagnado. Rodou. O estagnado é uma maneira de você ver a situação, né? Eu acho que nós estamos... Veja, nesse momento, por exemplo, eu acho que nós temos grandes perspectivas, né? No momento que nós estamos tendo a soberania do Brasil questionada, nós temos tendo novos gestores jovens, né? Como o Igor, como o Edson, como vocês aqui. Nós temos uma resposta da academia na medida que ela responde aos editais e produz conhecimento novo. Agora, a gente precisa começar a colocar isso em prática, no sentido de que, veja, o foco apenas no mercado pode inviabilizar, inclusive, a vida humana ao longo do tempo. É isso aí. Né? Nós estamos vivenciando isso, né? A gente precisa parar em algum momento e para refletir que, veja, reconhecer não é apenas receber melhor salário, né? Existem várias formas de reconhecimento, né? E a gente precisa trabalhar com isso, né? E precisa, ao meu ver, eu acho que tem que ver todos esses pontos de treinamento, né, e gestão, Deixa eu falar até de reconhecer. responsabilização, né? Deixa eu falar de reconhecer. O CRO está promovendo agora quarta mostra de práticas exitosas no SUS, Isso. premiando Isso é um com recursos isso. os gestores, o trabalhador, Pensa o estudante fora da caixa, que né? conseguiu Já entregar. me inscrevi, viu? Pra Você escreveu muito participar, bem, vou parabéns. Fazer Conversa as tá questões boa, da mas a gente já apresentar. recebeu dos diretores aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Ô, rapaz, Então, tem que ser 2 podcasts com vocês. Né? Mas é bom que a gente deixe assunto para conversar depois, né? Professor Paulo, a gente está encerrando aqui. Eu queria suas palavras finais, sua conclusão. Então, eu acho que a exemplo do que diz Ariano Suassuna, né? Eu prefiro ser um pessimista otimista, né? Você entendeu, né? Eu acho que, assim, nós temos sempre condições de poder melhorar, né? Acho que a chave para isso está exatamente no diálogo e o entendimento dos diversos saberes, né? Ontem, e eu recomendo a todos, existe aqui num dos equipamentos culturais da cidade a transposição, né? Foi feito um transplante de um coração que estava na universidade para o centro do Recife. E a ideia do coração é que ele possa integrar os nossos saberes, né? O saber da gestão, o saber da regulação, o saber acadêmico, né? Ou seja, através das suas artérias a gente possa chegar àqueles que mais precisam. E aí é isso, né? Eu acho que a gente vai dando os primeiros passos e a gente não está mais no mesmo lugar, como dizia Chico Sainz. Né? Eu acho que é isso. Doutor Igor Moraes. Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que foi uma discussão boa, um debate enriquecedor, e que a gente, ao meu ver, a gente colocou vários pontos aqui, mas a gente teve exemplos que a odontologia não está estagnada no SUS. E aí a gente pode ver que com inovação e com uma boa gestão a gente consegue fazer a odontologia avançar e defender essa bandeira, defender o SUS. É muito importante, como o professor colocou, a gente vem passando por momentos de questionamentos até da soberania do país, e defender o SUS é defender uma democracia, é defender o nosso país. Acho que a gente está num momento propício de um alinhamento aí do Ministério da Saúde, um novo coordenador nacional, né, de saúde bucal, e acho que é importante aí para que a gente avance cada vez mais na odontologia, né, e no SUS. E aí eu só queria agradecer, parabenizar o CRO, dizer da importância do CRO trazer a pauta de SUS, né, porque não fica na lógica do mercado, e da importância de trazer essa pauta aqui para o podcast. É importante para que a gente promova não só a saúde de uma forma geral, mas o conhecimento. Obrigado. Doutor João. Não, agradecer a presença de vocês dois aqui. Chamo de professor, porque professor para mim é o maior pronome que a gente tem. Então, sinta-se no título privilegiado. Agradecer Igor por estar conosco aqui. Acredito que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, criar outras tantas mais. Mas vocês que estão acompanhando aí, compartilhem, deixem as perguntas aí no comentário. Acredito que a gente deixou um pouquinho de conversa para a gente começar a introduzir o assunto de outra maneira nos próximos podcasts aí. Eu fico muito feliz e orgulhoso, porque o professor Paulo Sávio foi meu professor de graduação, me conheceu criança ainda, cuidou de mim, trabalhou lá com meu pai. Doutor Igor Moraes, a gente se conheceu no movimento estudantil, Isso aí. militou muito junto, assim que a gente se formou, tinha essa ideia de fortalecer e construir o SUS.
porque eu digo que fora do SUS é barbárie. Você imaginar o SUS, o Brasil sem o SUS hoje, numa pandemia, é barbárie, literalmente, o que ia acontecer. E a gente não pode ter essa dicotomia, SUS e mercado. O SUS, ele faz parte do mercado. Sim. Ele mexe com muito recurso, tem aí uma política nacional de saúde, de industrialização da indústria da saúde, que tinha que ter tido há muito tempo, e graças a Deus saiu agora, porque acho que o maior consumidor de luva, vou dar um exemplo simples no Brasil, é o SUS. Como é que a gente não tem uma fábrica? Como é que a gente não tem uma fábrica de luva no Brasil? Mas tem umas fábricas ainda de equipamento odontológico no Brasil? Tem. A gente importa muito da China, mas tem fábrica aqui no Brasil. Eu fico muito feliz com o debate, que a gente já estourou o tempo completamente. É muita conversa boa, muita provocação que tem, porque é isso, a gente tem que pensar em soluções para fortalecer ainda mais o SUS. Porque fora dele, entenda que a lógica da saúde no Brasil toda vai ser desmontada e mercantilizada, assim como foi no ensino. Sim. Porque a gente vê o ensino hoje, a crise do ensino que passa, e que a gente só enxerga a solução agora para medicina, para odontologia, através de um exame de proficiência, que não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é que a faculdade fosse melhor fiscalizada. Mas o mercado tomou tão de assalto a questão do ensino, que era público, gratuito, de qualidade das universidades públicas, que a universidade pública hoje é uma ilhazinha ali que você encontra, e o mercado privado dominou tudo. Seja para estágio, para formação. E a preocupação da gente é que a saúde entre nesse mesmo caminho. E a gente tem que fortalecer essa barreira aí para deixar o SUS cada vez mais estruturado. Pessoal, acabou o tempo. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. O João tá aqui botando a tesourinha para mim, né? O tempo estourou aí, mas deixa os comentários, eu tenho certeza que a gente vai reunir essa equipe boa de novo. Valeu, Valeu, tchau, tchau. Ah.